Voltamos ao programa Memória Viva, hoje entrevistando a produtora e gestora cultural Jussara Figueiredo. Bom, encerramos, quando estava encerrando o primeiro bloco, a gente estava falando sobre uma coisa muito importante, que é a parte de educação, né? Então, a gente gostaria que foi a pergunta até feita pelo Gustavo, né, Gustavo? Uhum. Aí, vamos retomar, que eu acho que essa é uma questão interessante, Gustavo. É nessa questão do envolvimento da educação, do legado que o Fest Bossa Jazz deixa na comunidade em relação às oficinas, à parte ecológica. E aí você estava falando justamente de como surgiu essa ideia. Exato. Quando nasceu a ideia do festival, desde o início eu escrevi e coloquei ações ambientais e coloquei ações, né, sociais envolvidas. Como nasceu a questão da ação ambiental? Eu sou filha de ecologista, né? Então já tinha isso, não é uma questão de modismo. E desde o primeiro festival aqui, que foi em 2010, a gente fez na Casa do Bem. A gente fez umas oficinas ali. Flavinho, né? Fizemos as oficinas Flávio ali com as crianças, entendeu? Foi até o Antônio de Pádua que fez a oficina. Nós ensinamos as crianças a confeccionar pandeiro na época. Foi a primeira, né? Fizemos algumas coisas ali, demos alguma base em relação a essa parte, né, cultural mesmo, né, de música e, enfim, da parte ecológica, porque todos esses instrumentos a gente fez a partir de objetos descartados pela natureza. Que reciclado. A gente reciclado. Por exemplo, aquela coisinha, a chapinha do pandeiro era de tampinha de garrafa lançada, entendeu? Enfim, foi feito esse trabalho na época já aqui em Natal. E depois, quando o festival expandiu e foi para Pipa, que Pipa tem tudo a ver com natureza, né? Que aquilo ali eu falo que eu moro hoje em Pipa, né? E Pipa, o grande trunfo de Pipa realmente é aquela natureza exuberante, né? Que é junto com o mar, né? A Mata Atlântica, né? Que eu acho que ali tem que ser preservada. No entanto, que a gente lançou até um hashtag ano passado, Preserve Pipa, e estamos ativos em relação a isso. E aí a gente pegou as crianças, né? Porque você está entrando numa comunidade, como eu entrei em Pipa, você vai lidar muito de perto com os nativos e com os filhos dos nativos, né? Os nativos, quando você falava de jazz, música instrumental, entorta um pouco o nariz, né? O que é isso, né? O cara está acostumado a ouvir o quê? Forró. Só. Ele não tem outra coisa para ouvir. Falei, bom, com eles vai ser um pouco difícil, mas com as crianças dele, não. Então a gente pegou as crianças e trabalhamos. Nós estamos vindo trabalhando com eles já há 6 anos. 6 anos que a gente está deixando um legado em Pipa, como fizemos em São Miguel, como fizemos em Mossoró e como fizemos em Natal. Em São todas Miguel as também. comunidades. Gostoso, E nessas comunidades, então, isso fica mais evidente, né? Evidente, né? Porque o trabalho é muito mais intenso e a gente faz, por exemplo, já teve épocas em Pipa que eu fiz 1 mês de oficina, não foi só 1 dia, 2 dias do festival. Teve um ano que eu mapeei as escolas que eram mais problemáticas, mais carentes, que tinham maiores problemas, e eu pus um arte educador dentro dessas escolas para trabalhar com essas crianças. Então a gente está deixando um legado mesmo nessas cidades, eu não tenho dúvida disso não. E aí eu tenho uma pergunta para a Rose, que é pedagoga, né? Da influência eu já ia fazer dessas... Depois você Pois a influência dessas oficinas junto a esses alunos, né? É muito grande e evidente. Vejo nesses 8 anos, eu vejo assim, frutos, como eu falei no início, alunos que viviam em ruas, que estava bem claro que ele estava tomando um rumo para as drogas. Meninas, por exemplo, você percebia que o caminho dele ia ser outro se não tivesse tido esse encontro com a música. Hoje tem em Tibau uma banda, né? A banda das escolas, né? Então, quando eu assisto, eu fico emocionada de ver meus ex-alunos passando. Eu olho assim, não acredito. Meu Deus, o Everton, aquele menino que vivia xingando, irritado, nervoso, hoje ele passa na minha frente desse jeito. Aí eu fico, acaba a bateria do celular, mas eu gravo tudo.
né? Eu queria mostrar para o mundo até. A música realmente, digamos assim, você mostrar um outro caminho, que seja música, que seja o teatro, que seja alguma forma da arte, para uma criança, como a Jussara está falando aí, que eu acho muito interessante. Uma vez eu perguntei para ela, mas por que você trabalhar com criança? Por que não vai ser com os adolescentes? Aí ela me respondeu e eu simplesmente calei. Por que criança? Porque criança está criando. Eu quero formar uma plateia, eu quero que a criança já cresça sabendo que não existe só forró ou só... Não é discriminando o forró. Não, falar no forró não é discriminando. Não é discriminando. É dar uma liberdade de escolha e mostrar o que é bom também, assim, outras coisas boas, outras misturas, outro mundo. E quando a gente fala desse forró, que a gente fala um pouco discriminando, também nós não falamos do forró essencialmente, o forró que a gente gosta, que a gente ouve também. A gente fala de plástico, né? É esse que a gente discrimina. Sim. Desculpe. Que vem com letras pejorativas, que vem com uma coisa que não tem conteúdo. Uma coisa que eu acho interessante também, Jussara, que tem acompanhado, você sabe, tem acompanhado esses festivais, pelo menos acho que nos últimos 4 anos eu tenho acompanhado. Tinha feito até uma entrevista contigo sobre esse assunto e tal. E eu vejo o seguinte, a oportunidade que você dá para os novos cantores, músicos e compositores potiguar. Eu acho isso excelente. De onde que nasceu essa ideia sua? Evidente que a gente, eu já estava em Natal desde 2004, não trabalhando com música, mas fui observando, obviamente, o quadro musical do Potiguar, do natalense. E vi muita gente nesse âmbito de música instrumental, né, de música com gosto mais refinado, e sem oportunidade de se apresentar. Tinha muita falta de espaço, né, para eles se apresentarem. E a gente foi exatamente nesse veio, a ideia era essa. E desde o início, se perceberem, o festival trabalhou muito a coisa de fazer essa mescla, de repente trazer alguém lá de São Paulo, do Rio, ou mesmo internacional, e colocar junto com músicos daqui. A gente colocava como? Essa formação. Muita gente sabe disso, outras pessoas nem perceberam. Mas a banda, de repente, era daqui. E o músico era de fora. Eu me lembro que eu trouxe aqui na praça, aqui nessa Mirassol, uma vez, um projeto que eu tinha aí, que não era um festival, mas era um outro projeto. Eu trouxe o Armandinho Macedo, né, com o Jubileu, para fazer junto com o Jubileu na época. Eu trouxe... veio o Jubileu, aí pegou os... O Armandinho, você está dizendo o baiano, não é o baiano? O baiano, O Armandinho de Dodô e Osmar. O Armandinho mesmo, era meu amigo e tal. Eu chamei, quer dizer, não é muito comum, às vezes as pessoas, mas foi uma das primeiras coisas que, assim, artistas que eu chamei. Mas esse projeto se tornou assim, porque eu vi essa possibilidade no festival, então chamava Bossa Jazz Convida. Então era assim, pegava um artista daqui convidando um artista de fora. Claro que eu fazia o contato e fazia essa junção. Mas disso, como o projeto depois eu não toquei para frente, que o patrocínio falhou e tive problemas, mas eu comecei a colocar isso muito dentro do festival. Então, por exemplo, veio o João Donato, que veio aqui, eu peguei e chamei o saxofonista, como é que chama o Carioca? Não, daqui. Daqui. Não, daqui, da Catita, gente. O Carlinhos. Carlos Zenz? Carlinhos Lemos. Carlos Zenz é da flauta. Da flauta. Depois eu vou lembrar o nome. Gilberto. Não, Gilberto é trombone. Mas já chamei, por exemplo, o Gilberto para cantar. Várias pessoas. Que também tem um trabalho interessantíssimo. Mas vários músicos tocando com outros músicos de outros lugares. Entendeu? Fiz isso vários, esse intercâmbio. Foi feito o tempo todo no festival. A formatação, então, é fazer o intercâmbio, é isso, né? A verdade é que a gente tenta isso, sempre que pode. Claro que tem alguns grupos que não dá para você misturar, mas, por exemplo, mesmo no caso aqui, eu me lembro que o próprio
o próprio João Donato mesmo, eu fiz com a... Eu tinha trazido o Delicatessen, que era do Rio Grande do Sul, que pouca gente conhecia, mas hoje está tocando em novela, um monte de coisa. E o Delicatessen tinha a Ana Gruger, que era uma cantora excepcional. Eu peguei e apresentei ela pro João, falei, João, por que você não convida ela para fazer uma música com você? Aí ele convidou, fizeram uma música juntos, saíram daqui e começaram a vender show junto. Teve muitas coisas assim, muitas. Como eu trouxe a Wanda Sá e o Mauro Senise. Sim. Wanda Sá, quer dizer, tem a carreira dela, tem os músicos dela, não sei o quê. Eu falei, por que você não põe o Mauro Senise? É uma oportunidade, e eles nunca pensaram em tocar junto. O Mauro Senise tem os CDs dele, os discos dele, tudo instrumental. Falei, pô, é uma oportunidade de você vir para o festival, fica bacana, e você entra numa outra pegada. Toparam, depois saíram vendendo show deles junto. E fiz muitos. Acho que foi em 2015, houve também uma cantora que você levou, e ela não estava prevista apresentar a segunda vez, lembra? Lá em São Miguel do Gostoso. Sim, qual? A Nara Costa? Não, foi... Uma apresentadora. Ela foi para apresentar a primeira vez, mas o pessoal gostou tanto que chamou. Não me lembro qual música que chamou ela para cantar junto. Que era de fora. Existe muito isso, né? A gente faz eu acho que eu lembro qual é, não estou lembrando o nome exato agora. Outra coisa, ainda dentro disso aí, pegando um gancho nisso aí, essa seleção também eu acho interessante, né, que você faz. Você dá oportunidade, mas há uma seleção, né? Não, claro, existe uma seleção. A gente fez, inclusive, olha, teve muitos movimentos. O festival ele não tem uma formatação exata, a gente muda um pouco, sempre traz coisas novas. Para o próximo ano a gente já está prevendo outras coisas, entendeu? Para modificar um pouco. A gente não pode ficar na mesma cartilha, né? Algumas coisas a gente aproveita, outras a gente melhora ou tenta mudar. Fizemos também aí editais para novos talentos, que nós fizemos um palco, acho que 1 ano ou 2 anos lá em Pipa com novos talentos, mas era um edital que a gente fazia fechado e a gente mesclava, pegava alguns formadores de opinião, músicos, né, de formadores de opinião, professores, maestros e tal, escolhia alguns e fazia um palco dos novos talentos. Chegamos a fazer isso também. Fizemos as prévias aqui também, como fizemos em Mossoró, as prévias, sem... Enfim, a gente vai mesclando isso e você fazer também uma formatação. Criou a questão de ter os shows, os espetáculos da orquestra do SESI, né, que convida um cantor. Pode falar um pouquinho sobre isso? A bandinha também que vai... Isso é muito importante, né? Em 2012, quando nós fomos para Pipa, porque 2012 é que o festival foi diretamente para Pipa. Ele aconteceu em Pipa em 2011, num domingo, mas assim, foi só o final. Ele aconteceu aqui e nós encerramos lá. Então, só para entender, o festival ele começa em 2010... Na Via Costeira, fechado com ingresso. Ele era fechado, tinha ingresso, as pessoas sentavam em mesa, confortavelmente, aquele formato intimista, né? E era na mesma formatação, parecido, com vários shows, era na época ali na Via Costeira, no Vila do Mar, né? Naquele... Quantos dias de Vila show? Hall. Eram 4 dias de festival. 4 dias de festival a gente fazia. Fizemos 2 anos mais ou menos nesse formato. Mais ou menos eu estou falando que no segundo ano nós terminamos em Pipa. Encerramos em Pipa com um show aberto de graça num domingo. E ali eu percebi, quando eu fiz de graça, foi uma tentativa, porque eu fui convidada para ir no Festival de Rio das Ostras, que era um dos maiores da América Latina, né? Da América Latina e do mundo. Era muito grande. Aqueles famosos palcos, né? Só que, exatamente, eram 5 palcos. Só que eu fui lá. Lá tinha royalty da Petrobras, coisa que nós não temos aqui. O orçamento deles era 4 milhões. Qual o orçamento que eu tinha aqui? Na verdade, nós tínhamos os royalties, mas não víamos. Eu fiz uma loucura tão grande quando eu vi aquilo, porque eu vim, fiz o segundo ano, foi um problema, fiquei em déficit, tive um pequeno prejuízo, aí taquei para a Pipa de graça, arrisquei. Aí achei que fosse entrar na época, eu já tinha a Oi como minha patrocinadora, já ia pelo 3º ano, arrisquei tudo e joguei para a Pipa. Foi uma briga para jogar para a Pipa. 4 dias também. Só que aí eu falei, vou fazer de graça. Vai ter que aparecer alguém que banque essa história. Só que não apareceu. Não apareceu. Aí eu fiquei com um prejuízo
prejuizinho razoável, não vamos falar em números não, mas era Mas depois grande. você se recupera. Não, aí é a tal história. Aí eu trabalhava com outras coisas. Aí, quer dizer, você começa a trabalhar com outras coisas para pagar a conta daquele negócio. Eu fiz investimento, eu investi no festival, mas é um pouco de loucura mesmo, porque eu achei que aquilo É que poderia parece dar que você certo. é movido a desafios, né? Na área da mais ou cultura. menos, né? Mas você se Mas, arrependeu assim, de não, ter feito diferente? De jeito nenhum. Em 2012 foi marcante, porque você perguntou sobre a Bossa Jazz Street Band e sobre a SESI Big Band. Bom, a Bossa Jazz Street Band foi quando foi para Pipa, aquela ruazinha, eu falei, cara, tem que ter uma Street Band aqui. Agora, será que eu vou ter que trazer de São Paulo? Aí foi a hora que eu tinha conhecido o Eugênio no ano anterior, né? Eugênio Graça, que é o maestro, né? Falei, Eugênio, tem um desafio para você. Você faz uma street band para nós? Faço. Questão de 2 meses antes. Ele ensaiou, fez as músicas e tal, deixou. Foi. E, olha, eu vou te dizer uma coisa. Em 2012 nós fizemos bons artistas internacionais. Na época eu arrisquei, eu tinha esse paralelo com o Rio das Ostras, então eles traziam lá e traziam para cá, entendeu? A gente fazia uma comunhão para poder trazer um artista internacional que pudesse vir e atendesse as duas cidades. Exatamente. E aí foi pesado, não foi um festivalzinho. Mas mesmo assim, a coisa que eu acho que fez mais sucesso foi a Street Band, porque além das músicas, eles eram muito performáticos, foi muito bacana. E disso foi muito bacana porque Eugênio é português, na verdade ele é paulista, sabia? Mas foi criado em Portugal. Portugal. Foi criado não em sabia. Portugal. Revelador isso. Nasceu só em São Paulo e foi embora para lá, eles têm Portugal. quintas lá e tal, a família, não sei o quê. E ele veio para cá, né, acho que se apaixonou, enfim, não só pelo país, como também por alguma gaja, né? E ficou por aqui. Enfim, quando eu vi essa oportunidade, ele mostrou um projeto, ele já tinha um projeto, mostrou um projeto para o SESI, que ele viu ali uma possibilidade, obviamente, de um patrocínio, de acontecer uma coisa que desse certo. E ele criou um projeto que se chama SESI Arts, que existe, né? E belíssimo projeto, que é os professores, né, de música, né, que são maestros de várias filarmônicas, hoje filarmônicas, antes não tinha, e ele pegou esse pessoal e fez uma formatação e fez uma big band com 23 elementos. Nós vamos voltar a esse assunto daqui um pouquinho. Estamos encerrando o segundo bloco do programa Memória Viva.